Nesse vídeo eu respondo qual seria a medida de tendência central média ou mediana mais acurada no contexto da pesquisa eleitoral. Relembrando que tanto a média aritmética quanto a mediana são medidas estatísticas de tendência central bastante semelhantes. Essencialmente, a diferença entre uma e outra é que a média aritmética, ela sofre marcada influência dos valores discrepantes, enquanto que a mediana não sofre essa influência. De maneira que, sempre que você estiver analisando uma variável que apresenta um efeito que envolve a análise dessa variabilidade, a medida correta para essa análise é, de fato, a média aritmética. Por exemplo, quando você está analisando a cor de maçãs, a amostragem, a amostra, ela deve conter diferentes extratos, ou seja, um extrato de maçãs da cor vermelha e outro extrato de maçãs da cor verde, para que ela seja representativa dessa população. Além do que, ela tem que ter um tamanho amostral que contenha nesse tamanho amostral um percentual referente aos diferentes tipos de cores de maçã, ou seja, vermelhas e verdes. Contudo, quando você está analisando uma variável que pode sofrer marcada influência dessa variabilidade, você deve se valer da mediana, tal como no caso das diferentes metodologias empregadas na pesquisa eleitoral. De maneira que, no contexto eleitoral, a variabilidade no transcorrer do tempo relativamente ao número de eleitores, a intenção de votos, ela é variável, de maneira que se deveria utilizar a média aritmética. A média aritmética seria a medida mais acurada nesse contexto, ressalto, de uma população amostral, de uma amostra que seja representativa dessa população. Por exemplo, uma amostra representativa de eleitores do estado de São Paulo. Entretanto, como no contexto das pesquisas eleitorais, essa população amostral, essa amostra apresenta um tamanho que, em muitos casos, não é representativo dessa população. Eu entendo que na análise dos resultados estatísticos referentemente à intenção de votos, considerando essa margem de erro que eles reportam ser de 2 a 3%, mas que, na minha opinião, em decorrência do reduzido tamanho amostral, é maior do que 3%, eu entendo que a mediana seria a medida mais acurada, porque ela não sofre a influência, ou melhor, não sofre tanto a influência desse tamanho amostral não representativo da população em estudo, no caso, eleitores do estado de São Paulo. No mais, eu sou o Dr. Antônio Schutz, competência acadêmica, competência política.